Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maligia. Estou aqui para falar para vocês de um assunto importante, né? Até agradecer os comentários que a gente teve aqui no canal, que é em relação a duas questões aí que estavam erradas, né, no Enem, que o INEP me parece agora que ele, né, desconsiderou e colocou outras alternativas. Então, eu vou até deixar o site aqui para vocês. Gente, é muito importante, né, os estudantes manifestarem, eu aprovo isso também, porque, né, aqui no caso, quando tem erros nas questões, vocês têm direito de se manifestar sim. Então, né, se manifestem aí pro INEP rever, tá bom? Me parece, olha só, vou ler para vocês. Olha só, quer ver? Créditos aí a educaçãool.com.br, é o site aí, eu vou deixar para vocês abaixo. O que aconteceu, né? Olha só. Teve aí uma acusação, né? Após a acusação de racismo, INEP muda gabarito de questões do Enem de 2020. O que acontece? Teve uma questão em inglês. Deixa eu voltar aqui para vocês. Saiu aqui, isso. Teve uma questão em inglês, né, aqui no caso, e foi alterada agora pelo INEP, né? Deixa eu ler aqui para vocês, olha só. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, alterou hoje o gabarito de duas questões da versão impressa do Enem, né, do de domingo retrasado, né, de linguagens. O Exame Nacional do Ensino Médio de 2020, né? A mudança acontece após os candidatos apontarem racismo nas respostas oficiais anteriores. De acordo com o Instituto, as alterações foram feitas após a identificação de inconsistência nos gabaritos, né? Então, gente, reclamem sim, tá? Vocês têm direito aí, né, de reclamar para o INEP rever, né? Ainda bem que ele reveu, né? E no caso, esse erro aí dessas questões, olha só. A primeira das questões é de inglês, né? E faz parte da prova de linguagens, aplicada no primeiro dia do exame. Nela é apresentada uma passagem do livro Americana, né? Da autora, que no caso... Deixa eu só voltar aqui, gente, que houve um probleminha aqui. Só um minutinho. Então tá, gente, deixa eu voltar lá. Isso. Nela é apresentada uma passagem do livro da americana da autora Chimamanda Ngozi Adichie, né? Que traz o diálogo de uma cabeleireira com uma cliente. As duas são negras. Na conversa, a cliente diz que não quer alisar os cabelos porque gosta deles, do jeito que Deus os fez. A questão, então, pergunta quais os argumentos sustentam o posicionamento da mulher. De acordo com o gabarito divulgado pelo INEP, a resposta correta seria a letra D, que relaciona a atitude da personagem a uma postura de imaturidade, né? Então, por isso que houve uma polêmica. Olha só. Hoje o INEP alterou o gabarito para indicar que a resposta correta é a alternativa C, que diz que o comportamento da mulher revela uma atitude de resistência. Então, né, gente, ainda bem que o INEP reavaliou aí essas questões erradas aí, né? Isso acontece, né, gente? Erros aí de gabarito. E que bom que os estudantes manifestaram em relação a isso, né? A esses erros aí nas provas, né? Já a segunda questão, que teve o gabarito alterado, fala sobre o uso de um software. Gente, essa daqui também eu achei muito estranho, porque eu não trouxe caderno tudo, mas eu também marquei preconceito. Então, eu achei estranho o gabarito, né? Está aí errado, né? Então, a gente já nota aí que teve um erro aí, um equívoco com a resposta, olha só. Já a segunda questão, que teve o gabarito alterado, fala sobre o uso de um software para a realização de um processo seletivo em uma faculdade britânica de medicina. O texto afirma que, ao digitar nomes comuns entre negros no Google, a chance dos anúncios automáticos oferecerem a checagem, aqui no caso, de antecedentes criminais, pode aumentar 25%. Então, a questão tá aí também, né? Foi essa questão aqui, tem nas provas também. E o que acontece, né? Na verdade, a resposta teria que ser preconceito, né? Aí, então, olha só, a questão, então, pede o texto que permite desnudamento
da sociedade ao relacionar as tecnologias de informação e comunicação como, né, aqui no caso o INEP, o gabarito, né, aqui no caso no gabarito liberado ontem, o INEP indicou que a alternativa correta seria C, então seria que linguagem. Mas não, gente, o texto fala sobre preconceito, né? Se a gente for até analisar, olha só, ao reproduzir formas de funcionários, se você for analisar a questão, é lógico, é óbvio que é preconceito. Olha só, reproduzir como os funcionários faziam uma escolha, o programa eliminou de cara 60 a 2 mil candidatos só por causa, né, do sexo ou da origem racial, numa dedução baseada em sobrenome e local de nascimento. Então, olha só, origem racial, né? O estudo aqui envolve, aqui no caso, ó, o exemplo recente envolve o buscador do Google ao digitar nomes comuns entre negros dos Estados Unidos, a chance de anúncios automáticos oferecerem checagens, né, de antecedentes criminais pode aumentar 25% e piorar a pergunta, né? Detido logo após a palavra procurada. Então, gente, olha só, racial, só por causa de sexo ou de origem racial. A questão, o texto, ele já indica perfeitamente de cara aqui que é preconceito, né? Aqui, né, quando se trata aí para definir de quem deveria ser entrevistado, né? Os funcionários aqui no caso, nesse processo de seleção aí, né, da Faculdade Britânica de Medicina. Então, gente, de cara, só pelo texto já descrever racial, se a gente for analisar aqui, é preconceito, né? Então, no caso, não seria só linguagem, sim um preconceito aí por raça mesmo, né? Então, aí o INEP, ele reavaliou, né, pelo que parece hoje, aí ele mudou o gabarito, né, porque realmente estava errado, né? Hoje pela manhã, na primeira atualização dos gabaritos, o INEP alterou a resposta em 3 das 4 cores de provas. Nos gabaritos das provas azul, amarela e rosa, a alternativa correta passou a ser a letra D, que fala em preconceito. Justo, né, gente? Na prova branca, no entanto, permaneceu correta como a letra C. Por volta das 13, o INEP fez uma nova reavaliação, né? Inclusive, vou deixar aqui o que ele postou no Twitter. Nos gabaritos do exame, só então a letra D passou a constar como alternativa correta para essa questão da prova branca. Inconsistências, né? Em nota enviada ao UOL, tá? Aqui no caso, tá. Inconsistências. No caso, foi isso daqui, gente. Quer ver? Que aconteceram no dia 7, tá. Houve... de denúncias barradas. O que o INEP postou? Deixa eu colocar aqui para vocês. O que ele publicou manifestou em relação a esses erros nos gabaritos, né? Inclusive, vocês podem até olhar aí o site, né? Eu fiz um vídeo aí anterior sobre os gabaritos, então agora olhem de novo, né? No site aí, nos gabaritos, provavelmente essas questões aí vão estar alteradas pelo INEP, né? Porque ele reavaliou essas alternativas. E justo, né, gente? Gente, toda vez que tiver algum erro, vocês estão mais do que certo em se manifestarem, viu? Porque quem faz a prova são os estudantes. Então, vocês estão no direito de vocês de se manifestarem, tá bom? Aí, gente, voltando aqui, o que o INEP postou, né? Ele divulgou aí no Twitter. Atenção, após revisão feita pelo INEP nos gabaritos da versão impressa do Enem 2020, as versões corrigidas foram publicadas no portal da autarquia. Então, confiram aí no site que provavelmente vai estar aí, né? Que eu vou deixar aqui para vocês abaixo também. No site do próprio INEP aí dos gabaritos já vai ter alterado. Mas foi justo, né, essa reavaliação, e que bom que foi reavaliado, né, porque com certeza essas questões aí estavam erradas, né, se você pegasse essa questão 18 aí, né, no caso 18 da prova do caderno branco, né, mas de outros cadernos também são diferentes. Pelo texto, né, de cara, você realmente já vê que é preconceito, justamente por falar sobre, né, aqui no caso, algo racial, né, em relação a esse processo, né? Então, desse processo seletivo, né? De seleção, aqui no caso de novos alunos. Então, realmente é preconceito mesmo, né? Então, que bom que o INEP reavaliou, tá bom? Então, o vídeo anterior aí sobre gabaritos, depois vocês confiram, né? Nesse aqui, eu vou deixar para vocês os gabaritos novos, porque as respostas aí estão alteradas. E obrigada quem comentou aí também, né? Pelos comentários aí. Realmente, né? Houve um erro aí de gabarito, tá bom? Bom, espero ajudar vocês. Mais notícias aí a gente vai trazer para vocês. Então, confiram de novo no site, porque os gabaritos aí já estão alterados.
tá bom? Vou deixar no site aí abaixo para vocês. Essas respostas aí eles já alteraram já, beleza? Mais notícias a gente traz aí para vocês.